E o assunto do momento é a gasolina E32, com 32% de álcool na sua composição. Meus amigos e minhas amigas, já chega fortalecendo o like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de todas as notificações, para que assim que eu postar um vídeo novo, você seja notificado em primeira mão. Para quem tem aquelas motinhas carburadas, certo? De 2008 para baixo, é bom ficarem atentos e de repente até fazerem uma regulagem no carburador da sua moto, porque o governo acaba de aprovar essa nova composição de etanol na gasolina. Vai entrar em vigor, parece que agora a partir de 1º de agosto. Qual que é a situação? A minha motinha, ela é uma CB300R 2014 Flex. Para quem tem CB300, a 2013, 14 e 15, os 3 últimos anos é a mesma moto, cabeçote, vela fina, flex, filtro de combustível externo, então teve algumas alterações. 2012, 11, 10 e 9 são apenas gasolina, injeção eletrônica, mas apenas gasolina. E um detalhe importante, existe uma CB300 2014 Repsol. Essa CB300 está escrito que o ano dela é 14, porém ela é uma 2012 que a Honda não vendeu, tinha estoque desse motor, desse tanque, certo? E aí, 2013, a Honda fez a última reformulação, 13, 14 e 15. Quando foi em 2014, a Honda teve uma brilhante ideia de batizar ela como Repsol, e aí colocou lá no chassi 2014, mas ela é apenas gasolina, tá? Então, pode vir alguém aqui nos comentários, não, Elvis, eu tenho uma 2014 que é gasolina, 2014 saiu a gasolina, mas é porque a Honda não vendeu ela em 2012, 2013 fez essa reformulação, e aí, para não jogar fora, não pode jogar fora o motor, o tanque, então eles rebatizaram ela como 2014, porém ela é apenas gasolina, tá? Então aqui, para quem tem as suas motinhas flex, tá? Creio que vai conseguir passar por cima dessa situação, certo? Mas a Abraciclo, que administra essa questão das motos, combustível, essas questões de segurança e tal, não estudo muito essa questão, tá? Mas foi nas matérias que eu vi, se preocuparam com esse aumento de 30 para 32. Recentemente éramos 27 permitido por lei, o governo aumentou para 30 e agora, recentemente, aumentou para 32, válido por 6 meses, e essa pode haver uma prorrogação por mais 6 meses, e aí pode ficar definitivo 32%. No mundo, usa 10% de etanol na gasolina. Só o Brasil que já está em 32%, e se no futuro próximo aí já não passar para 35%. Dizendo o governo, o ministro lá de Minas Energia, alguma coisa do tipo, não sei o nome, é porque houve a guerra, então dificultou um pouco. A gasolina nossa é derivada do petróleo, encareceu, dificultou mais a chegada aqui no nosso Brasil, e com isso, dizendo eles que uma solução era aumentar o nível de etanol para diminuir a nossa dependência desse combustível, do petróleo, certo? Então, eles estão aí envolvidos no bicombustível. Então, etanol misturado aí na nossa gasolina, tá? Então, fique atentos para quem tem as motinhas mais antigas, Titan 150, Titan 125, a CBX Twister Estrada, certo? A CBX Twister 250 carburada, 2001 a 2008. Antes disso,
nós tínhamos a Estrada 200. Então, para quem tem essas motinhas antigas, fiquem atentos, procure o seu mecânico de confiança, veja o que pode fazer, uma regulagem no seu carburador da sua moto, para que elas venham sair bem nessa situação. E também para quem tem carros antigos, de 2000 ali para baixo, também vão ter uma grande dificuldade com essa mistura, esse aumento de etanol na nossa gasolina, para quem tem carros apenas gasolina, tá? E agora eu não entendo, agora o detalhe, a Honda é uma das maiores beneficiadoras desses programas e não se importa tanto porque ela é a montadora número 1 e as suas motos, na grande maioria, são flex. Está fabricando aí, até hoje, 2026, a Start 160, que é apenas gasolina. Eu não consigo entender a cabeça da Honda fazer em 2006 uma Start 160 apenas gasolina. Sendo que a Fan, a Titan, parece que a Cargo também, se eu não estiver enganado, são flex e só a Start que é gasolina. Não sei se a Pop já é flex, não tenho certeza, a Pop 110 se ela já é flex, mas a grande maioria das motos da Honda são flex. A Yamaha dando tiro no pé, 2025, 2026, tirando as motos que eram flex, passando só para gasolina, dizendo matéria que consegue ter um ajuste melhor quando o combustível é apenas gasolina. Creio que deva ser isso, mas não concordo, tá? Então, eu creio que, a minha visão, tá, pessoal? Creio que o melhor é os motores flex, tá? Então, com o aumento de etanol na nossa gasolina, podemos ter dificuldade aí na partida a frio, aquela primeira partida da manhã, naqueles dias mais frios, igual agora está acontecendo, o inverno, fazendo bastante frio. Para quem tem carros antigos, só a gasolina, e para quem tem motos carburadas, motos antigas, apenas a gasolina, podemos ter aí uma certa dificuldade para a primeira partida a frio do dia, tá bom? Então fiquem atentos. Eu estou usando aqui geralmente gasolina comum e já é a segunda vez que eu compro aqui um aditivo flex, tá? Tem ele só para gasolina e eu estou usando aditivo flex. Esse vidrinho com 200 ml diz que aditiva 40 litros. O tanque da CB300 cabem 18, então eu coloco ali um pouco, encho o tanque, rodo um bocado, vou colocando comum, depois coloco mais outro pouco, eu vou assim administrando, tá? E em algumas situações eu coloco um pouco de gasolina aditivada e aí a gente vai fazendo essa mistura. Uma sugestão é a gasolina Podium, tá? Para quem tem veículos aí apenas gasolina, uma opção, gasolina Podium, difícil de achar, ela é uma gasolina premium, ela também tem etanol, mas parece que é só 25%. E ela tem uns outros componentes nela aí que fazem ela uma gasolina muito boa. Porém, o preço dela é bem mais caro. Para quem tem moto, eu creio que ainda consegue sair bem, mas para carro que bebe bem mais, de repente fique muito caro, muito alto esse custo, tá? Mas é uma opção, gasolina Podium. Eu nunca usei, mas confesso a vocês que vou passar achando um posto que tenha ela, de repente vai fazendo as experiências, colocando aos pouquinhos, né? Coloca poucos litros, vai misturando ali e vamos fazendo aí um mapeamento para ver como que vai se comportar a nossa CB300, tá? Então, para quem tem aí CB300 de 9 a 12, é apenas gasolina, nossa gasolina vai passar agora para 32%. Detalhe, 32% permitido, mas você tem certeza que o posto não colocou 35%, 40% de álcool na gasolina? Por isso que tem que ter as fiscalizações do Procon e os responsáveis para que a gente não venha ter uma gasolina muito adulterada, tá? Muitas delas tem muita água e aí moto falha, carro falha, então é terrível, principalmente para as motos, tá? As motos, pelas matérias que eu vi, costumam sofrer mais que os carros. Interessante, lembrando aqui agora,
sem cola. Em 2010, nós compramos a nossa primeira moto, eu e minha esposa, compramos uma Fan 125, partida pedal, não tinha nada de recurso. 125, vermelhinha, coloquei rodinha de liga nela, preta, certo? E belo dia, eu tava vindo com a minha esposa à noite para casa, ela parou aqui em Belo Horizonte, na Cristiano Machado, e tinha gasolina no tanque. Tinha gasolina no tanque, eu balancei o tanque, ela não tinha marcador, gasolina no tanque, ela parou de funcionar na Cristiano Machado. Veio afogando, morreu na Cristiano Machado. Aí, falei com minha esposa na época, tem muitos anos isso, muitos anos, 2010, eu estou em 2006. Então, nada, tem 16 anos, 15, 16 anos. Aí o que aconteceu? Mandei minha esposa, fiquei lá olhando a moto, falei com minha esposa, amor, vai no posto mais na frente, de Bandeira, e aí compra lá um galão com gasolina aditivada e traz pra gente. Ela foi lá, comprou alguns litros, trouxe, coloquei dentro do tanque, sacudi a moto, balancei a moto para um lado, para um outro e balança, bati no pedal, ela era de partida pedal, e aí ela pegou e aí viemos embora. Aí, poucos quilômetros para trás, eu tinha passado num posto, coloquei gasolina e essa gasolina parece que tinha muito álcool e até água. Já tem isso aí 15, 16 anos. A minha moto parou com gasolina. Tinha gasolina no tanque e parou. Agora imagina agora 2026, tá? Uma situação que pode ocorrer com você. Você assistindo esse vídeo já vai lembrar e vai ver que a sua gasolina, misericórdia, meu pai amado, vai ver que a sua gasolina tem muito álcool, tem até água misturada, e aí você pode ficar na mão, tá bom? Então estou usando aqui o aditivo, tá? Abasteça sempre em postos de Bandeira. Eu gosto muito aqui em Belo Horizonte do Shell, tem o Petrobras e também, terceira opção, o Ipiranga. Alguns outros postos que não são famosos eu nem costumo abastecer, tá? Porque muitos deles têm muita adulteração de gasolina, na gasolina, e aí você pode ficar na rua, tá bom? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, qual que é a sua moto, de qual cidade que você está me assistindo, pra gente interagindo aqui nos comentários, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu, fui!